nas duas respostas que tu deste, tanto na da minha pergunta como a do Eduardo, a resposta teve que ver com liberdade. Porque, repara, porque tu quando escreves a dizer que tu estás a escrever a ser honesto com um sentimento, tu não estás nem ou seja, o teu compromisso não é com a pessoa ou com essa verdade de aquela pessoa está aqui neste papel e nem contigo, porque também diz é um sentimento. E é engraçado porque também a forma que tu vês a poesia, tu também relacionaste com a liberdade. Tu também acabaste por dizer que escreves em poesia e depois ainda fizeste essa diferenciação de que tu não te deixas prender propriamente por uma métrica ou por uma estrutura determinada, mas é ainda poesia e é a tua maneira. Sim, acho que identificas aí um ponto importante porque, ou seja, se estivesse a psicoanalisar-me no sofá, eu diria que eu acho que isso vem muito de um inconformismo de me tocar, de ser emotivo em relação e empático em relação àquelas histórias em que as crianças, sei lá, uma criança com dislexia que foi obrigada a ser normal e o que é que isso causa, essa prisão. Porque há um poema que eu adoro que é de um gajo que é o Carlos Andrés Gomes, que é um poema para a irmã dele, e que ele fala exatamente disso e que no fundo ele faz esse diálogo com a irmã que é disléxica e que o mundo, que a sociedade diz, olha, tens um problema, tens não sei o quê, mas ele diz-lhe, eu prefiro ver a página como tu, eu preferiria ver a página como tu, com todas as possibilidades que uma palavra, que uma sílaba traz, e as possibilidades às vezes aleatórias, às vezes inesperadas, e depois a irmã pergunta-lhe, sim, mas quem é que com dislexia fez algo decente? E ele ironicamente responde, pois, não sei, além do Leonardo da Vinci, e cita assim uma quantidade Tens aqui esse. Cita assim uma quantidade de nomes, e esse poema representa muito esse sentimento que eu acho que trago, não sei bem de onde, mas que nós tudo na vida somos ensinados e o ensino é fantástico, é lindo, é bonito essa partilha, alguém dizer-te, olha, eu recolhi esta informação que está aqui para ti. Acho que o problema é quando começamos a dizer é só isto e é isto que tens de fazer. É quando obrigas uma tartaruga a subir uma árvore ou um leão a nadar em alto mar. E a dificuldade que o sistema de ensino tem de olhar para as características individuais de cada um e dizer que pintar é assim, e todos nós passamos por histórias dessas em que a nossa professora de EVT ou de desenho dizia que tu desenhavas mal, e passado 20 anos vejo artistas com traços sujos, que era o que tu fazias e que foste castrado. Então não quero com isso dizer que as pessoas estão erradas, porque somos todos humanos e somos todos frutos de Mas ciclos. a forma como se vê isso para mim é essa prisão, percebes? É essa. Se nós dessemos mais espaço às crianças, aos adultos, aos seres de procurarem e fazerem as coisas à maneira deles, é assim que vêm as invenções. Quem é que se lembrou de inventar sapatos, de inventar cordões? É do erro que vem a criação. E o erro só nasce da experimentação. Isto no fundo são os princípios da ciência. Observação, análise, experimentação. E parece que nós tentámos construir todo este mundo seguro, e que obviamente faz sentido, não sou anárquico, nem fora do sistema, mas ficámos um bocado obcecados com a segurança, com o ditar as paredes, onde é que começa, o que é que tu tens de ser. E felizmente, não só a arte, mas no meu caso olho mais para a arte, lembra-nos que há um mundo lá fora, ou que há um mundo que nós deixamos, não é? O que é sair? Como é que se sai da caixa quando não se sabe o que é a caixa em si? E eu acho que é isso que implica que é isso que a escola, a escola clássica, seja da filosofia, seja da arte, precisa sempre, é partir sempre daquilo que já houve e a partir daí perceber onde é que ela falha e onde é que se pode então sair e inovar. E, por exemplo, no caso do Picasso, em que ele era um grande pintor na escola clássica, mas ele percebeu perfeitamente que a sua altura e o seu tempo precisava de algo que não fizesse com que a arte se perdesse.
especialmente na época em que começou a aparecer a fotografia e em que já não era preciso tanto haver pinturas. E por isso não sei até que ponto é que concordo com a parte da afirmação de dar-se assim tanta liberdade, porque eu acho que essa liberdade só se pode dar depois de já se aprender um bocadinho a estar preso, diria. Sim, entendo a tua questão, até porque no 10º ano, minha professora de filosofia disse-me exatamente o mesmo. E na altura eu não concordei, porque eu tinha a mania que eu queria era escrever, eu queria era ter teorias. E ela dizia-me, não, tu tens de entender primeiro as teorias dos outros para ter as tuas. E eu, não, então eu posso ter as minhas, não preciso saber dos outros, e nunca vou conseguir saber a de todos. Então quando é que começa e acaba? Se eu souber de 10 já posso escrever as minhas, ou tenho de saber 100, ou tenho de saber 1000. E no fundo eu não estou, nem acho que seja uma questão de concordar ou discordar, porque a questão é essa, é relativo. Pois. Quanto é que tu tens de saber para seres livre? E como estava-te a dizer, eu sou super apologista da própria história, da informação. Nós temos de beber do passado, temos de reinventar-nos, temos de olhar para várias dimensões, seja o X, o Y ou o Z do passado, do futuro, seja o que seja. Mas o problema, e foi essa a questão que eu levantei, o problema está quando é só isso, quando te dizem que é isto que tu tens de fazer, a caixa é isto. O problema não está em, sei lá, os movimentos de escola poderem ensinar alguém o que é uma caixa. E concordo plenamente contigo quando é muito mais frutífero construir algo com bases. Agora, quem é que define as bases? Porque é que é melhor para um aluno aprender primeiro isto e depois aquilo? Cada pessoa é única. E essa é a minha questão, é o desconstruir. No fundo, estou a dar uma opinião aberta, não fechada, que é o desconstruir dos cânones. Portanto, os cânones são precisos, não era uma anarquia, no sentido em que tínhamos de começar tudo sempre do zero, porque não havia guias, não havia os blueprints do conhecimento. É preciso blueprints, é preciso arquitetura, é preciso estrutura, mas também é preciso quebrá-la. E acho que é esse contínuo e descontínuo, que no fundo, olhando para o universo, com a presunção de que olhamos para o universo, olhando para o universo, tudo é feito de altos e baixos. As ondas sinusoidais, a energia, nada é constante. A constância não existe, é um conforto que o homem criou, sentar aqui a querer levantar questões complicadas, mas nada é constante, não existe uma linha. Se fores macro, há sempre textura, e então é um pouco fazendo assim uma imagem, um paralelismo básico. É preciso continuidade e descontinuidade, e elas podem ser paralelas também. Young man, what could be more pleasant than mystery? Você continuar ao longo dos anos acreditando nessa coisa inútil, que é a pura beleza da linguagem, que é a